Boa tarde. Então, eu vou tentar gravar aqui um vídeo do imposto de renda. Falando do imposto de renda aqui, vamos ver. Achei aqui no livro, eu vou gravar aqui. Tomara que vocês gostem. Imposto de renda é um tributo sobre a renda e outros ganhos dos indivíduos, pessoas físicas e empresas. Pessoas jurídicas. É entendido como renda o produto do trabalho assalariado ou independente do capital, isto é, do dinheiro empregado de alguma forma, como a produção industrial, da exploração comercial, que dão lucros, ou nos empréstimos que rendem juros, ou no aluguel de imóveis, por exemplo. O imposto de renda foi instituído inicialmente no financiador de guerras na Inglaterra em 1798, durante o conflito com a França, e nos Estados Unidos da América em 1862, durante a Guerra da Secessão. No Brasil, foi adotado em 31 de dezembro de 1922, quando muitos países já utilizavam esse recurso tributário. Hoje, mais de 50 nações cobram o imposto de renda. O sistema de cobrança desse imposto no Brasil tem duas modalidades: a retenção na fonte pagadora da renda e o lançamento anual através da declaração de rendimentos do contribuinte à Receita Federal. O imposto retido na fonte é descontado diretamente dos salários, honorários e outros tipos de rendimento pelo empregador ou pagador da renda, de acordo com os limites estabelecidos pelo governo. Esse dinheiro pode ser devolvido em todo ou em parte ao contribuinte, se na sua declaração de rendimentos ficar comprovado que naquele ano ele pagou mais do que devia, ou então que não devia nada, de forma que os dois processos de retenção e declaração podem se conjugar. O imposto de renda no Brasil é progressivo, tanto para as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Isto é, a porcentagem de tributação aumenta de acordo com o aumento da renda individual e de acordo com o lucro das empresas. Assim, para as pessoas físicas, as alíquotas do imposto porcentagem da tributação incidem nas classes de renda líquida, em faixas que variam de 10% a 25%, após o que há de descontar uma parcela a deduzir. Já as empresas estão sujeitas a uma alíquota genérica de 30% sobre os seus... página 4.159. Sobre seus lucros, mais um adicional de 10% a 15% para as instituições financeiras e de 5% a 10% para as demais empresas, sobre os lucros excedentes de 150 mil BTNFS. Deixa eu ver se dá para continuar. O cálculo do imposto. Acho que dá assim. O cálculo do imposto. O imposto é cobrado sobre a renda líquida das pessoas físicas e o lucro real das pessoas jurídicas. O rendimento das pessoas físicas são classificados segundo a sua natureza, em grupo ou cédulas identificados. As letras A e H. Classifica-se assim os rendimentos de capital das cédulas A e B, os salários da cédula C e os honorários do trabalho não assalariado na cédula D, os aluguéis da cédula e os rendimentos distribuídos pelos aluguéis da cédula, os rendimentos distribuídos pelas pessoas jurídicas da cédula F e na cédula H. Os outros rendimentos e o rendimento declarado de cada cédula é chamado rendimento bruto, do qual podem se subtrair as despesas do rendimento bruto, no qual pode subtrair as despesas que forem necessárias para sua obtenção, tais como aluguel e local de trabalho, compra de material técnico indispensável, pagamento a terceiros, assim por diante. Por essas deduções chega ao rendimento líquido cedular. A soma dos rendimentos líquidos cedulares é a renda bruta da pessoa. A renda bruta chega à renda líquida através do abatimento de certas despesas, tais como contribuições, doações a entidades previdenciárias abertas, despesas com instrução, juros do sistema financeiro de habitação, aluguéis residenciais, médicos, manutenção de dependentes e pensão alimentícia. Há casos que a soma das deduções e abatimentos é inferior a um desconto padrão facultado pela lei.
Então, o contribuinte prefere deixar de lado a especificação daquelas empresas e opta pelo desconto padrão que o beneficia. Após toda essa operação, é que se calcula o imposto sobre a renda líquida, a qual até um certo limite é isenta de tributação. Acima desse limite são estabelecidos sucessivos tetos de renda líquida, como respectivas alíquotas do imposto devido, assim como apurado, subtrai-se o que foi retido na fonte. Tem-se então imposto a pagar, caso o imposto seja devido seja maior do que o retido na fonte, se forem quantias iguais. O contribuinte não tem nada a pagar, mas se o imposto retido for maior que o devido, a pessoa terá direito de restituição da importância paga em excesso. Certos rendimentos das pessoas físicas não são tributáveis e, portanto, não entram no cálculo do imposto. É o caso das indenizações trabalhistas e por acidente de trabalho. O lucro real das empresas é obtido a partir do lucro líquido do exercício acrescido por adições, custos e despesas não dedutíveis e ajustes por diminuição no valor de investimentos aplicados pelo patrimônio líquido e reduzido por exclusões, lucros, dividendos, derivados de investimentos e aplicações pelo custo de aquisições e outras exclusões, compensados os prejuízos fiscais de exercícios anteriores, caso existam. Obtém-se finalmente o lucro real, sobre o qual incide a alíquota do imposto. As declarações de rendimento são entregues à Receita Federal nos primeiros meses do ano seguinte, chamado exercício, tanto no caso de pessoas físicas como jurídicas. Para as pessoas jurídicas, voltou a vigorar o regime de antecipação do imposto relativo ao exercício financeiro subsequente, pagável em 12 parcelas mensais a partir do mês de setembro do respectivo período base. Então é isso aí, gente. Depois eu continuo. Valeu!